E aí, pessoal que estuda matemática, tudo bom com vocês? Comigo mais uma vez, está tudo ótimo. Seguindo nossos vídeos de demonstração, hoje vamos ver a demonstração por contrapositiva. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. No vídeo anterior, a gente viu a demonstração direta, que é aquela que a hipótese implica na tese. A demonstração direta consiste em mostrar que a conclusão que se quer demonstrar é verdadeira a partir de premissas conhecidas e aceitas como verdade. Na demonstração direta, a gente partia da hipótese e chegava na tese. Já a demonstração por conta positiva consiste na negação da tese implicando na negação da hipótese. A gente nega a tese e implica na negação da hipótese. Vamos ver por que isso é válido, né? Por exemplo, se eu tiver duas proposições, uma P e uma Q, e for fazer toda a sua tabela verdade dela aqui. As duas proposições podem ser ambas verdadeiras, a primeira pode ser uma proposição verdadeira e a segunda uma falsa, a primeira pode ser falsa e a segunda verdadeira, ou ainda as duas podem ser falsas. Já a negação de uma proposição, a gente inverte seu valor lógico. O que era verdade vira falso. Então, se aqui o P era verdadeiro, ficou falso, e o Q será verdadeiro, ficou falso. Então, a gente vai inverter, né? De V vai para F, de F vai para V, de F vira V, e de V vira F, e ali que está as duas falsas, fica as duas verdadeiras. Quando a gente tinha P implica Q, não sei se vocês lembram lá da tabela verdade, mas a gente tinha aqui uma verdade pode implicar sim em outra verdade. Então, P implica Q é verdadeiro. Já uma coisa verdadeira não pode implicar em uma falsidade. Então, P implica que, nesse caso, é falso. Já você pode partir de uma coisa falsa e achar um resultado verdadeiro. É verdade. E você pode partir de uma coisa falsa e chegar em uma coisa falsa. Agora vamos fazer o mesmo procedimento lógico, só que com a contrapositiva. A negação de Q implicando a negação de Q. Então, vamos analisar. Qual é a negação de Q? Negação de Q é F, com a negação de P, F também. Então, agora a gente parte daqui para chegar aqui. Então, uma coisa falsa pode chegar numa coisa falsa, né? Então, isso é verdade. Uma coisa verdadeira pode chegar numa coisa falsa? Não pode. Então, aqui é falso. Já uma coisa falsa pode chegar numa coisa verdadeira. Então, verdade. E uma coisa verdadeira chega em outra coisa verdadeira. Se você observar a tabela verdade de P implica Q e não Q implica em não P, vai ver que elas são exatamente iguais. Ou seja, elas são logicamente equivalentes. Portanto, a proposição composta P implica Q é equivalente a não Q implica em não P, porque é uma tautologia as duas tabelas verdades, né? A gente for fazer o se somente se, ó, V com V verdade, F com F verdade, V com V verdade e V com V verdade. Se você está enferrujado um pouco nesse negócio de lógica e quiser aprender mais, eu recomendo que você assista aqui no card superior o vídeo sobre lógica matemática aqui do canal. Agora que a gente sabe que uma proposição implicando em outra é equivalente a negar a segunda implicando na negação da primeira, a gente pode pegar essa proposição e tentar resolver desse método, né? Partindo da negação da tese, chegando na negação da hipótese, fazendo o caminho contrário. Então vamos lá, ver isso na prática. Mostre que se n ao quadrado é um número natural par, então n também é um número par. Então a nossa hipótese original é que n ao quadrado é um número par, né? Porque ele está dizendo que n ao quadrado é um número par, e a nossa tese é que, então, n é par. Se a gente tem n ao quadrado par, a gente conclui então que esse n é par, ok? Agora vamos fazer isso por contrapositiva. Como é que a gente faz por contrapositiva? A gente vai negar a tese implicando na negação da hipótese. Então, qual é a negação de n ser par, que é a nossa tese? É n ser ímpar, né? A negação de ser par é ser ímpar. E qual é a negação da nossa hipótese? Aqui dizer que n ao quadrado é um número par. A negação disso é que n ao quadrado é um número ímpar. Então, vamos supor que n é ímpar, então n ao quadrado é ímpar também. Então, ó, a negação da tese vem primeiro, né? Nesse caso ficou aqui, e implica na negação da hipótese. Então, seja n um número ímpar, ele será da forma 2k mais 1, como a gente viu no vídeo anterior, um número ímpar, ele é escrito dessa forma, né? Logo, n ao quadrado, se a gente pegar esse n e elevar ao quadrado, vai ser 2k mais 1 ao quadrado, fazendo aqui dar
o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, né? Ou seja, 4k ao quadrado mais 4k mais 1. Observe que eu tenho fatores em comum aqui, então eu posso botar esse 2 em evidência e vai ficar 2 vezes 2k ao quadrado mais k mais 1. Observe que 2 vezes alguma coisa mais 1 é o quê? É um número da forma 2p mais 1, onde p é 2k ao quadrado mais 2k, ou seja, é um número ímpar, né? 2 vezes alguma coisa mais 1 é a própria definição do número ímpar. Então, se a gente chamar esse 2k ao quadrado mais 2k de p, ele fica exatamente da forma de um número ímpar. Ou seja, a gente partiu de que n é ímpar e chegou que n ao quadrado é ímpar também. Então, concluímos que o número n, sendo ímpar, implica que n ao quadrado é ímpar. E pela contrapositiva, a proposição inicial é válida. Qual era a proposição inicial? Que se n ao quadrado é par, então n é par. Ela é válida. A vantagem desse método é fácil de você perceber que é só negar a tese, implicando na negação da hipótese. A estrutura lógica dela é clara, né? Você pode até verificar através da tabela verdade, igual a gente fez. E ela é compatível com outras técnicas de demonstração, como a prova direta e a prova por contradição. E quais são as desvantagens? Uma das desvantagens é que ela é limitada ao uso de algumas situações. A gente vai ver que tem algumas situações que a gente não vai conseguir demonstrar por esse método. Em alguns casos, a negação da proposição pode ser difícil. Quando você fizer essa contrapositiva, você pode perder alguma informação importante do seu enunciado. Mas enfim, né? Agora que a gente já viu a teoria, vamos colocar a mão na massa e fazer alguns exercícios para fixar essa ideia. Então temos aqui a primeira questão. Demonstre que se 2 divide 3m, então 2 divide m. Agora é a hora que eu recomendo que você pause o vídeo, tente resolver, e depois de tentar você dá play e segue comigo na resolução. Vamos lá. Então a primeira coisa é identificar qual é a nossa hipótese original, né? Que 2 divide 3m, que ela fala que demonstre que 2 divide 3n, então 2 divide m. Então, a hipótese é 2 divide 3m e a nossa tese é que 2 divide m. Não é isso? Aí, agora, vamos tentar fazer a demonstração por contrapositiva. Lembrando que na demonstração de contrapositiva, a gente nega a tese implicando na negação da hipótese. Então, se a gente tem essa tese que 2 divide m, a negação disso aqui vai ser que 2 não divide n. E isso implica na negação da hipótese, né? A nossa hipótese é que 2 divide 3m. Então, a negação disso é que 2 não divide 3m. Então, nossa proposição pela contrapositiva ficou que se 2 não divide m, então 2 não divide 3m. Agora, vamos lá para a demonstração, né? Suponha que 2 não divide m, a negação da tese. Então, isso significa que m pode ser escrito da forma 2n mais 1. Porque se 2 não divide, lembra que todo número que é divisível por 2 não é um número par? Então, se ele não é divisível por 2, ele não é um número par, ele vai ser um número ímpar. Se ele é um número ímpar, ele é da forma de 2n mais 1, onde n é um número inteiro qualquer. Então, esse 3m vai ser igual a 3 vezes 2n mais 1. E aí, fazendo a distributiva, a gente vai ter 6n mais 3. Então, a gente tem valor 2 em comum, pode não parecer, mas é só você representar esse 3 como 2 mais 1. Né? 2 mais 1 é 3, e aí você fatora o 6n mais 2, botando 2 em evidência, que fica 3n mais 1, e mais o 1 que você tirou desse 3, né? Porque esse 3 a gente transformou em 2 mais 1. Ok? Então, resumidamente, o 3m ficou da forma 2 vezes 3n mais 1, fecha parênteses, mais 1. Isso aqui é o quê? A gente já sabe, né? Quando você tem 2 vezes alguma coisa mais 1, é um número ímpar. Observem que 3m não é divisível por 2, porque ela é da forma de um número ímpar. Pois quando dividimos 3m por 2, o resto é sempre 1, ó, sobrou 1 de resto. Assim, a negação da proposição original é verdadeira, né? A contrapositiva é verdadeira, o que implica que a proposição original também é verdadeira por contrapositiva. Portanto, se 2 divide 3m, então 2 divide m, que é a nossa proposição original. Agora vamos uma um pouquinho mais complexa, dá um temperinho mais no nível da questão. Então vamos lá. Demonstre por contrapositiva que se um número é quadrado perfeito, então ele é ímpar ou divisível por 4. Pause aí, tente resolver depois da play.
Então, a primeira coisa é ver que é a nossa hipótese original e a nossa tese, né? O enunciado diz assim: demonstre por contrapositiva que se um número é quadrado perfeito. Então, a nossa hipótese é que um número é quadrado perfeito. E ele está implicando o quê? Depois do então, ele é ímpar ou divisível por 4. Então, a nossa tese original é que ele é ímpar ou divisível por 4. É composta. Esse é o temperinho que eu disse. Então, vamos fazer a demonstração por contrapositiva. Então, a gente vai fazer o quê? Na contrapositiva, a gente vai negar a tese, implicando na negação da hipótese. Então, vamos lá. Qual é a negação de é ímpar ou divisível por 4? A negação dele ser ímpar é ele ser par, né? E ele ser divisível por 4 é ele não ser divisível por 4. Só que tem um detalhe aqui. Tá vendo esse ou? Lá em lógica matemática, quando a gente nega o ou, ele se torna um i. Então, a nossa negação da tese vai ficar assim. Suponha que se um número é par, i, olha agora o i, não é divisível por 4, ou seja, a negação da nossa tese, né? Ele ser par, porque a tese ele quer é ímpar, e divisível por 4. Então, ele ficou par e não é divisível por 4. Agora, a negação da hipótese. Ele é um número quadrado perfeito. Então, a negação disso é que ele não é um quadrado perfeito. Então, suponha que um número é par e não é divisível por 4, então ele não é um quadrado perfeito. E essa proposição é equivalente a essa, né? Se um número é quadrado perfeito, então ele é ímpar divisível por 4, porque a gente viu que na tabela verdade, a negação da tese implicando a negação da hipótese é equivalente à hipótese implicando na tese. Então, vamos supor que um número não é ímpar e não é divisível por 4. Se o número não é ímpar, ele vai ser um número par, concorda? E se ele não é divisível por 4, ele vai ser da forma 4n mais 2. Porque os múltiplos de 4 eles são da forma 4n, né? Se ele fosse 4n, ele seria já um múltiplo de 4. Se eu botar 4m mais 1, ele seria ímpar. Só que eu também não quero que ele seja ímpar. Não pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Ele não pode ser ímpar e divisível por 4. Então, ele não pode ser o 4n, porque ele seria divisível por 4. E ele não pode ser o 1, porque ele seria ímpar. Aí o mesmo vale para 4n mais 3 e 4n mais 4, né, que seria divisível por 4, o outro seria ímpar. Então, a única possibilidade que sobra é ele ser da forma 4n mais 2, com n sendo um número inteiro. Então, podemos escrever fatorando esse 2 aqui em evidência. Então, vai ficar 2 vezes 2n mais 1. E 2n mais 1 é o quê? É um número ímpar. Nesse caso, então, ele não é um quadrado perfeito, pois teríamos um inteiro x, tal que esse x ao quadrado seria dessa forma. Então, como a gente faria um número ao quadrado ser dessa forma? 2 vezes 2n mais 1. Isso não é possível, porque eu não posso escrever esse x ao quadrado da forma de y ao quadrado mais 2, que é essa forma aqui, ó, 4n mais 2. Né? Porque o n, eu posso até fazer uma combinação para que ele se torne aqui um quadrado, mas eu não posso fazer esse mais 2. Então, não existe número quadrado que tenha uma diferença de 2. Assim, a negação da proposição original implica na negação da hipótese original, o que significa que a proposição original é verdadeira por contrapositiva. Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida você pode perguntar aqui nos comentários abaixo. E é isso aí, se gostou dá aquele like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!